As crises havidas no primeiro mandato, que foram muitas, como a crise aérea, a substituição do presidente do Senado e da Câmara naquela ocasião, as CPIs todas e a própria paralisação do Congresso, não chegou a afetar fortemente o governo. E o governo teve, então, no primeiro mandato, a área social como prioridade, especialmente a partir do terceiro ano, e no segundo mandato a prioridade é o PAC, o Plano de Aceleração do Crescimento. Dos recursos investidos no crescimento econômico, algo em torno, no PAC, algo em torno de 500 bilhões de reais, 80% disso vem do setor público. Eu não sei onde é que o setor privado arrumou tanto dinheiro para investir, porque não apareceu aqui, não chega a 20% nesse principal aspecto. A política macroeconômica, sem dúvida alguma, foi importante, mas o que foi fundamental para sustentar o crescimento, e mais do que isso, gerar emprego e fazer com que se aumentasse as exportações, foi o apoio que deu as instituições de crédito do Brasil, particularmente o BNDES, mas principalmente ao microcrédito, ao crédito consignado e ao aumento do salário mínimo. Não se tem ideia do quanto isso representa em termos de volume de recursos à disposição da população. Esse foi, na minha avaliação, o grande achado. E nesse segundo mandato, houve uma combinação que poucas vezes o Brasil praticou, que é uma combinação de crescimento econômico com distribuição de renda, com democracia e com relativa consciência ambiental. Se denuncia com frequência na imprensa qualquer tentativa de agressão ao meio ambiente. E mais importante do que isso, está se chamando a atenção, de modo ostensivo, a necessidade de uma reforma urbana, ou seja, um desenvolvimento com reforma urbana, uma reorganização da malha urbana, para que os investimentos se deem de forma descentralizada e a qualidade de vida melhore. Então, isso é importante. Além disso, reduziu a relação dívida-PIB, já mencionada aqui, embora os fundamentos, na minha avaliação, sejam outros, né? Recorde de arrecadação, apesar da perda da CPMF, a balança comercial superavitária, estoque de reservas elevado, suficiente, inclusive, para pagar a dívida externa, inflação sob controle, portanto, dentro da meta, juro um pouco alto ainda, mas abaixo do que recebeu o governo, e, recentemente, o grau de investimento, mencionado aqui pelo Sardenberg, que é a condição que o país tem de se honrar seus compromissos, especialmente no exterior. Estamos num ambiente de algumas ameaças no cenário, especialmente internacional, com forte pressão sobre a inflação no mundo inteiro, que decorre dos choques do petróleo, dos alimentos e dos commodities. Embora o Brasil esteja confortável nesses três campos do ponto de vista de produção e de exportação, mas isto interfere na inflação em outros países e no próprio Brasil. O preço do aço aumentou quase 70%. Nós ganhamos exportando, mas também tem efeito na inflação porque utilizamos internamente assim como consumimos também alimentos que produzimos, etc. O endividamento das famílias tende a se elevar, está se elevando, e câmbio em queda. Se esse cenário se configurar, se agravar, aí vem aquilo que o Sardenberg mencionou aqui. Pressão para corte no déficit público, significa dizer, no gasto público, significa dizer o seguinte: previdência e servidor. Então, esse aumento que está sendo vislumbrado aí, que deve ser concretizado este mês de junho próximo agora, provavelmente, se caracterizar esse quadro, será o último reajuste dessa, vamos supor assim, dos próximos 5 anos, se esse quadro se configurar. Porque a pressão por aumento do superávit, para que deixe de ser superávit primário e passe a ser déficit nominal zero. Portanto, pagar não apenas, ter mais recursos para pagar as despesas correntes, mas também as despesas de juros, né? E aumento da taxa de juros. Significa dizer o seguinte: virar pressão sobre o PLP1, aquele que limita o gasto com o pessoal, aquele projeto que cria fundações públicas contratadas pela CLT, a previdência complementar do servidor, a PEC dos precatórios, que felizmente nós já conseguimos retirar a União dessa PEC, que manda para leilão os recursos e o leilão de menor preço, que seria uma tragédia, e a lei de greve. Nós temos aí, vou acelerar aqui, uma eleição municipal pela frente, em que o presidente Lula certamente será o principal eleitor dessa eleição. A base do governo seguramente será a grande vencedora desse pleito, porque da última eleição, em 2004, pelo menos metade dos prefeitos eleitos pelos partidos de oposição migraram para algum partido da base.
Então, tendo como parâmetro 2004, a perda para esses partidos de oposição será avassaladora. E acho que perdem até em relação ao que tem hoje. Então, vai ser uma situação muito dramática. E a perda só não foi maior porque o Supremo Tribunal Federal decidiu que os mandatos pertencem aos partidos e não aos eleitos. Então, o presidente da República, o governador, o prefeito, o senador, o deputado, exerce um mandato que pertence ao seu partido. Se ele mudar de partido, sem uma razão muito forte, ele está sujeito a perder o seu mandato. O peso do presidente nessa eleição vai depender muito da economia e dos programas sociais, a economia com essas ameaças que eu mencionei aqui. O PT certamente terá candidato próprio, assim como o PSDB, e deve novamente haver a polarização. Mas o que é importante nesse quadro, nesse cenário? É que o Brasil está melhorando e muito sob todos os pontos de vista. Mesmo que essa crise afete o Brasil, não afetará apenas o Brasil, porque, como mencionei, são pressões internacionais que afetarão igualmente todos os demais países. Nós, portanto, poderemos ficar numa situação confortável em relação aos outros países, considerando que os principais commodities, os principais produtos que estão tendo choque de preço no mundo, o Brasil é recordista em sua produção. Nós estamos bem também num aspecto em que a mídia frequentemente bate, que é a burocracia profissionalizada. O Brasil tem, na AGU, no Ministério Público, no Judiciário, na CGU, nas carreiras de auditoria, talvez os melhores quadros da burocracia no mundo. São funcionários de carreira que tendem agora a ter uma remuneração decente e sob a forma de subsídio, ou seja, não fica pendurado ou dependendo do seu chefe para receber ganhos adicionais e, portanto, se submete a governos e deixa de ser funcionário do Estado. Então, esse avanço que tende a se consolidar para a carreira de auditoria, e que já existe para outros, é um avanço significativo. Então, é um país que está caminhando muitíssimo bem e acho que tem um futuro pela frente muito promissor, e isto decorre, em grande medida, da presença do Estado. Se fala muito que a burocracia brasileira ou o serviço público brasileiro está inchado com apadrinhado político, com aparelhamento e tal, mas um dado tem que se chamar a atenção. Nenhum desses dirigentes que vieram de fora da burocracia assinam qualquer coisa se não tiver um aval técnico do funcionário de carreira. Porque ele, como ordenador de despesa, com a fiscalização que existe, está sujeito a tomar cadeia. Então, quando você vem com a remuneração sob a forma de subsídio e algumas garantias para esse servidor, ele não se submeterá mais a determinadas pressões. Aliás, em alguns setores já não se submete. De modo que a transparência tem aumentado, as instituições têm se fortalecido e a tendência é melhorar cada vez mais. Acho que, passada essa etapa da negociação salarial, o desafio da entidade é trabalhar, intensificar o trabalho no Congresso, recrutar as pessoas que têm capital de relações lá. O Rodrigo é o novo diretor de assuntos parlamentares, chamar novamente ex-presidentes, ex-diretores, como o Rodolfo, que goza de grande credibilidade no Congresso, o Ovídio e outros ex-presidentes com trânsito no Congresso, para fazer o enfrentamento em relação a essas matérias que podem, eventualmente, ameaçar conquistas consolidadas. Então, acho que, apesar das ameaças mencionadas, nós temos um ambiente de muito otimismo e que não há, em absoluto, necessidade de redução de gasto com o pessoal, nem na área da Previdência. São esses gastos, e eu mencionei aqui o empréstimo consignado, que tem, e a Previdência também, e a assistência social, que tem alavancado e dado sustentação à economia brasileira. Então, com essas palavras, eu encerro aqui a minha participação, pedindo desculpas por ter me estendido além do tempo que já está exíguo, e agradecendo a todos vocês pela paciência. Muito obrigado.